Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos a equação do terceiro grau, método de Brio-Ruffini, aula número 2. Neste caso, nós temos o A diferente de 1, então o meu A vale 3. Aqui, o meu D vale menos 2. O que acontece, então? Vamos fazer o seguinte: determinaremos os divisores do D, que são os divisores do 2, não olharei o sinal, não é necessário, e os divisores do 3, que é o meu A. Então, os divisores de 2 são 1 positivo e 1 negativo, 2 positivo, 2 negativo, que são os divisores de D. Lembrando que eu não preciso, por enquanto, observar o sinal. Os divisores de 3 são 1 positivo e 1 negativo e 3 positivo, 3 negativo, que são os divisores de A. Como, então, determinar as possíveis raízes desta equação? As possíveis raízes reais eu vou representar pela letra R. E o que é o meu R? É um divisor de D sobre um divisor de A. Quais são as possibilidades que eu tenho, visto que os divisores do D estão aqui e os divisores de A estão aqui? 1 sobre 1, eu tenho um inteiro, que pode ser tanto positivo como negativo, dependendo do sinal que eu escolher. São essas duas opções que nós temos. 1 dividido por 3, eu tenho uma fração 1/3, que também pode ser tanto positiva como negativa, dependendo do sinal que eu escolher aqui, mas tenho as duas possibilidades. 2 sobre 1, 2 inteiros, também positivo ou negativo. E 2 sobre 3, eu tenho uma fração 2/3, também ou positiva ou negativa. Então, eu sei que uma raiz real da minha equação do terceiro grau, ela está aqui. Então, vamos montar a minha tabelinha pelo método de Brio-Ruffini. Coloco os coeficientes da equação do terceiro grau, que são A, 3, B, menos 10, C, 9, D, menos 2. Eu escolho uma dessas possíveis raízes para utilizar no meu método. Vou escolher 1. O que fazemos, então? Repetimos aqui na linha do meio o A, então nós temos o 3. E qual é o método do Brio-Ruffini, então? Multiplica, depois soma. Mas multiplicamos o quê? Sempre usando a raiz que eu tenho como possível. Então, 1 vezes o 3, depois eu somo com o menos 10. Vamos lá. 1 vezes o 3, 3. Eu somo com o próximo número, que é menos 10. Então, aqui, 3 menos 10, eu tenho menos 7. Está aqui. 1 vez menos 7, depois eu somo com o próximo número, com o 9. Então, 1 vez menos 7 é menos 7, o resultado mais 9, então eu coloco aqui o 2. E para terminar, 1 vez o 2 e o resultado eu somo com menos 2. Então, vamos lá. 1 vez o 2, 2. Vou somar com menos 2, tive o resto 0. Como o meu resto é 0, então eu encontrei uma das raízes reais da minha equação do terceiro grau. O que eu faço agora? Os números que eu obtive na segunda linha, eles são os coeficientes da equação do segundo grau. Então, será 3x² menos 7x mais 2, porque aqui o meu 3 é o A, o menos 7 é o B e o 2 é o C. Já tenho esta raiz, que é 1. Vou resolver a equação do segundo grau para encontrar as duas outras raízes da minha equação do terceiro grau. Então, eu tenho aqui a minha equação do segundo grau. Vou resolver pela fórmula de Bhaskara, que aqui vai me facilitar. Então, calculo delta, b² menos 4ac, onde o a é 3, o b é menos 7, o c é 2. Substituo o b por menos 7, o a por 3, o c por 2.
Menos 7 ao quadrado é 49. 4 vezes 3 vezes 2 é 24. Então, eu descobri que meu delta é 25. Continuando, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Faço as substituições. B é igual a menos 7, lembrando que tem o sinal de menos anteriormente. E aqui o meu delta eu substituo por 25. Note que aqui 2 vezes A é 2 vezes 3, porque o meu A é 3. Calculando x1, o oposto de menos 7 é 7. Usei o sinal de mais raiz quadrada de 25 é mais 5. Então, 7 mais 5, 12. 2 vezes 3, 6. 12 sextos é o mesmo que 2 inteiros. Já achei mais uma raiz da equação. E o x2 será 7, lembrando que aqui agora eu uso o sinal de menos. 7 menos 5, 2. 2 vezes 3, 6. Então, 2 sextos, simplificando a minha fração, eu tenho 1/3. Encontrei, então, as duas outras raízes. Lembrando que a primeira raiz que nós havíamos encontrado era 1. Então, a solução da equação do terceiro grau será 1, calculado anteriormente, 2, que está aqui, e 1/3. Aqui temos a representação gráfica da minha equação original. Como as raízes são 1, 2 e 1/3, temos marcado aqui 1/3, 1 e 2, que são as raízes da equação. Lembrando que as raízes são os números onde o gráfico corta o eixo horizontal, que é o eixo x. E aqui, o menos 2, que é o valor de D, e é exatamente o ponto onde o gráfico corta o eixo y, que é o eixo vertical. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!